Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu compartilho com vocês reflexões e ensinamentos sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre um salmo mais conhecido e amado da Bíblia, o Salmo 91. Esse salmo é uma poderosa e declaração de confiança e proteção em Deus, que nos livra de todo mal e nos guarda todos os nossos caminhos. Vamos ler junto esse salmo e depois vamos conversar sobre o seu significado e sua aplicação da nossa vida. Acompanhe comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola em meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não chegarás a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, porque então encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conheceu meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei de longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que lindo esse salmo, não é mesmo? Ele nos traz uma mensagem de esperança e de segurança em Deus, que é o nosso abrigo, nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas quem foi que escreveu esse salmo? Em que situação ele foi composto? Vamos ver um pouco do contexto histórico literário desse salmo. O Salmo 91 não tem um título que indique o seu autor, mas alguns estudiosos acreditam que ele foi escrito por Moisés, o grande líder do povo de Israel, que conduziu israelitas do Egito para a terra prometida. Moisés também é autor do Salmo 90, que é o primeiro salmo do livro do quarto dos Salmos, que vai do Salmo 90 ao 106. Esses salmos são chamados Salmos de Exílio, pois reflete a experiência do povo de Israel que foi levado cativo para a Babilônia, que ensinava pela libertação, pela restauração da sua terra. O Salmo 91, então, pode ter sido um salmo cantado no deserto, durante a peregrinação de 40 anos dos israelitas, também usado pelos levitas em sua adoração, templo. Esse salmo expressa a confiança de que Deus cuida do seu povo, mesmo em situações mais difíceis e perigosas. O Salmo 91 é o salmo de confiança que pertence ao gênero dos salmos de louvor. Os salmos de louvor são aqueles que exaltam a grandeza, a bondade e a fidelidade de Deus e que agradecem a Deus pelos seus feitos maravilhosos. Os salmos de confiança são aqueles que afirmam a certeza que Deus é o nosso protetor, o nosso provedor, e que nos convida a descansar na sua presença, na sua promessa. O Salmo 91 é o salmo de louvor e de confiança, pois ele reconhece o poder e a graça de Deus
que nos livra de todos mal e nos abençoa com a sua salvação. O Salmo 91 é uma estrutura bem definida que se divide em 3 partes. As principais, a primeira parte vai do verso 1 ao 2, é uma introdução que apresenta o tema do Salmo, é a confiança em Deus. A segunda parte vai do verso 3 ao 13, é o corpo do Salmo, que descreve as diversas formas de proteção que Deus oferece a seus fiéis. A terceira parte vai do 14 ao 16, é a conclusão do Salmo, que traz a palavra do próprio Deus, que promete livrar, honrar e salvar aqueles que o amam e o invocam. Vamos analisar cada uma dessas partes e mais detalhes, ver como elas se relacionam com a nossa vida. A primeira parte do Salmo, que vai do verso 1 ao verso 2, é uma introdução que apresenta o tema, o Salmo, que é a confiança em Deus. Nesses versos, o salmista usa 4 nomes diferentes para se referir a Deus: o Altíssimo, o Onipotente e o Senhor e o Deus. Esses nomes revelam os atributos de Deus, que é o soberano, o todo-poderoso, o fiel e o pessoal. O salmista também usa 4 imagens diferentes para descrever a sua relação com Deus. Ele habita no esconderijo de Deus. Ele descansa à sombra de Deus. Ele faz de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele confia em Deus. Essas imagens sugerem intimidade, a segurança, a proteção e a dependência que o salmista tem com Deus. O salmista então começa o salmo declarando a sua fé. A confiança em Deus, que é o seu abrigo e o seu defensor. Essa introdução nos ensina que a confiança em Deus é fundamental da nossa vida. Sem confiança em Deus, nós ficamos vulneráveis, ansiosos, desesperados, diante dos problemas e dos perigos que nos cercam. Mas a confiança em Deus, nós podemos ter paz, tranquilidade e esperança, pois sabemos que Deus está conosco e que Ele é maior do que qualquer mal que possa nos atingir. A confiança em Deus é um relacionamento pessoal e profundo com Ele, que nos leva a conhecê-lo, amá-lo e obedecê-lo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nos entregamos a Ele. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais nós experimentamos seus cuidados e sua bênção. A confiança em Deus é que nos faz viver no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. A segunda parte do Salmo, que vai do verso 3 ao 13, é o corpo do Salmo, que descreve diversas formas de proteção que Deus oferece aos seus fiéis. Nesses versos, o salmista usa uma série de metáforas e figuras de linguagem para ilustrar os perigos que ameaçam a vida humana e as maneiras que Deus usa para nos livrar desses perigos. O salmista menciona o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, o terror da noite, a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia, o leão, a cobra, o filho do leão e a serpente. Esses são os termos. Podem representar tanto os perigos físicos como as doenças, as guerras, os animais selvagens, quanto os perigos espirituais, como inimigos, os demônios, os falsos deuses. O salmista também usa uma série de imagens para mostrar como Deus nos protege desses perigos. O salmista diz que Deus nos cobre com suas penas, Ele nos coloca debaixo das suas asas, que Ele é o nosso escudo e o nosso broquel, que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, que Ele nos sustenta nas suas mãos,
que ele nos faz pisar, calcar os pés dos nossos adversários. Essas imagens sugerem o amor, o cuidado, a defesa, a guarda, o apoio e a vitória de Deus que nos concede. Essa parte do Salmo nos ensina que a proteção de Deus é a garantia da nossa vida. Sem proteção de Deus, nós estamos expostos a todo tipo de mal que pode nos ferir, nos afligir, nos destruir, mas com a proteção de Deus, nós podemos enfrentar qualquer situação, pois sabemos que Deus está conosco e que Ele é mais forte do que qualquer mal que possa nos atacar. A proteção de Deus é o resultado de uma aliança incondicional eterna que Ele faz conosco, que nos leva a sermos seu povo. Ele é o nosso Deus. Quanto mais nós vivemos nessa aliança, mais nós desfrutamos da sua proteção. Quanto mais nós submetemos à vontade, mais recebemos o seu favor. Quanto mais nós dependemos da sua graça, mais nós vencemos os nossos obstáculos. A proteção de Deus é o que nos faz viver o refúgio do Senhor. Nossa fortaleza é o nosso Deus. A terceira parte do Salmo, que vai do verso 14 ao 16, é a conclusão que traz a palavra do próprio Deus, que promete livrar, honrar, salvar aqueles que amam e o invocam. Nesses versos, Deus fala na primeira pessoa. Ele usa 4 verbos para expressar o que ele faz pelos seus fiéis. Ele livra, ele responde, ele retira, ele glorifica. Deus também usa 4 substantivos para indicar que ele dá aos seus fiéis. Ele dá um retiro alto, de longura de dias. Ele dá a sua salvação, ele dá a sua presença. Deus também usa 4 condições para mostrar que ele espera de nós, os seus fiéis. Ele espera que eles o amem, eles conheçam o seu nome, que eles o invoquem e que eles estejam com ele na angústia. Deus então termina o Salmo declarando a sua promessa, a sua fidelidade para os que confiam nele, que ele é o libertador, o salvador. Essa conclusão nos ensina que a promessa de Deus é a esperança de nossa vida. Sem a promessa de Deus, nós estamos sem rumo, sem propósito e sem futuro. Mas com a promessa de Deus, nós podemos ter direção, sentido, expectativa, pois sabemos que Deus está conosco e que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele disse. A promessa de Deus é o resultado de um amor incomparável e imutável que Ele tem por nós, que nos leva a sermos os seus filhos e Ele, o nosso Pai. Quanto mais nós correspondemos a esse amor, mais nós usufruímos da sua promessa. Quanto mais nós conhecemos o seu nome, mais nos aproximamos dele. Quanto mais nós invocamos o seu nome, mais nós recebemos a sua resposta. Quanto mais nós estamos com ele na angústia, mais ele nos retira e nos glorifica. A promessa de Deus é o que nos faz viver em sua presença e na sua salvação. Esse é o Salmo 91, o salmo que nos inspira a confiar em Deus, que nos protege de todo mal, que nos promete a sua bênção. Esse salmo é uma oração que nós podemos fazer todos os dias da nossa vida para declararmos nossa fé e a nossa gratidão a Deus, que é o nosso abrigo, o nosso refúgio e o nosso defensor. Esse salmo é uma palavra que podemos guardar no nosso coração para nós lembrarmos da sua fidelidade,
da sua graça e nos livra e nos salva. Mas como podemos aplicar esse salmo em nossa vida diária de uma forma prática e relevante? Como podemos viver na confiança, na proteção, na promessa de Deus em meio às dificuldades que enfrentamos? Eu quero sugerir 3 atitudes que podemos ter baseadas nesse salmo e que podem nos ajudar a viver uma vida de fé, de esperança em Deus. São elas: a primeira atitude é de procurar a Deus. O Salmo 91 começa com a expressão: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa expressão indica uma busca constante, consciente pela presença de Deus, disposição de se aproximar de Deus e de se refugiar nele. Procurar a Deus significa buscar o seu rosto, o seu favor, a sua vontade, a sua glória. Procurar a Deus significa orar sem cessar, meditar na sua palavra, adorar com sinceridade, servir com alegria. Procurar a Deus significa colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e não nos contentarmos nada menos do que Ele. Quando nós procuramos a Deus, nós encontramos nele o nosso descanso, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiamos. A segunda atitude é de confiar em Deus. O Salmo 91 afirma repetidamente que Deus é o nosso protetor, o nosso provedor, e que Ele nos livra de todo mal e nos guarda em todos os nossos caminhos. Essa afirmação implica uma confiança plena, inabalável na bondade e no poder de Deus, uma certeza de que Ele é capaz, é fiel para cumprir suas promessas. Confiar em Deus significa crer no seu amor, no seu cuidado, na sua defesa, seu apoio, na sua vitória. Confiar em Deus significa não ter medo do mal, não se abalar pela circunstância, não duvidar da sua palavra, não se rebelar contra a sua vontade. Confiar em Deus significa descansar na soberania, descansar na sua soberania, na sua sabedoria, na sua graça, na sua fidelidade. Quando nós confiamos em Deus, nós experimentamos a sua proteção, a sua provisão, a sua paz, e nele nos alegramos. A terceira atitude é amar a Deus. O Salmo 91 termina com a declaração de Deus: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei. Essa declaração revela o motivo pelo qual Deus age em favor dos seus fiéis, o seu amor. Deus nos ama com um amor eterno, incondicional, imutável, incomparável. Deus nos ama tanto que Ele nos deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Deus nos ama tanto que Ele nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós e nos guiar em toda a verdade. Deus nos ama tanto que Ele nos deu a sua igreja para sermos parte do seu corpo e nos edificarmos uns aos outros. Amar a Deus significa corresponder esse amor com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa mente e com todo o nosso coração. Amar a Deus significa conhecer o seu nome,
invocar o seu nome e estar com ele na angústia, obedecer os seus mandamentos, seguir os seus passos, imitar o seu caráter. Amar a Deus significa viver para a glória, para o seu louvor, para o seu reino, para a sua vontade. Quando nós amamos a Deus, nós recebemos a promessa, a sua presença, a sua salvação e nele nos glorificamos. Essas são as 3 atitudes que podemos ter baseada no Salmo 91, que pode nos ajudar a viver uma vida de fé, de esperança em Deus. Procurar a Deus, confiar em Deus e amar a Deus. Essas atitudes são fáceis, nem naturais, mas são possíveis, necessárias para que possamos experimentar a plenitude da vida de Deus. Para termos nós essa atitude, são fruto do Espírito Santo que nos capacita, nos ensina, nos transforma à medida que nós rendemos a Ele. Essas atitudes são expressões do nosso amor a Deus, que nos amou em primeiro, que nos chamou para sermos filhos. Que esse vídeo tenha sido útil, edificante para vocês e que vocês possam aplicar essas verdades na sua vida. Eu quero encerrar esse vídeo com uma oração baseada no Salmo 91, convidar vocês a orarem comigo. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua proteção, pela tua promessa. Nós te louvamos porque tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em ti confiamos. Nós te pedimos que nos ajude a procurar a ti, confiar em ti, amar a ti todos os dias da nossa vida. Nós te pedimos que nos livre de todo mal, que nos guarde todos os nossos caminhos e nos responda quando te invocarmos, que nos retire da angústia, que nos glorifique, que nos dê longura de dias e que nos amostre a tua salvação. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, o teu Filho amado, que morreu e ressuscitou por nós e que vive e reina contigo, o Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as novidades. Fique com Deus. Até a próxima. Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.